Quando pensamos na Reforma Protestante, é natural lembrarmos de Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra, ou os reformadores ingleses em conflito com a coroa. Mas a Reforma foi muito mais do que isso, como vimos também no vídeo passado. Ela foi um movimento explosivo que sacudiu toda a Europa, inclusive nos lugares onde ela quase não floresceu, onde foi reprimida ou encontrou caminhos surpreendentes de tolerância. Neste vídeo, vamos viajar por regiões menos conhecidas da história da Reforma: Espanha, Itália, Polônia, Lituânia, Hungria, Transilvânia, os Balcãs, Grécia, Irlanda e até a Rússia. Em cada uma dessas terras, o protestantismo encontrou realidades distintas, desde a perseguição brutal até experimentos pioneiros de liberdade religiosa. Você sabia, por exemplo, que a Transilvânia foi um dos primeiros lugares do mundo a legalizar a liberdade de culto? Que a Dieta de Varsóvia garantiu a tolerância religiosa da Polônia do século XVI? Ou que na Irlanda o protestantismo foi rejeitado quase em bloco, apesar da pressão da coroa inglesa? Em outros casos, como na Grécia, nos Balcãs e na Rússia, a Reforma encontrou barreiras culturais e religiosas quase intransponíveis, mostrando que nem todas as terras estavam preparadas ou interessadas em seguir os passos de Lutero e Calvino. Ao longo do vídeo, vamos explorar o que tornou cada contexto único, os motivos por que algumas dessas regiões abraçaram, toleraram ou resistiram à Reforma, e o que isso nos ensina sobre os limites e possibilidades da liberdade religiosa na Europa no século XVI. Prepare-se para descobrir uma reforma que foi além das fronteiras tradicionais, mas também encontrou resistências profundas. Uma história de fé, conflito, ousadia e, em alguns casos, surpreendente tolerância. A Espanha ocupa um lugar curioso nesse panorama. De um lado, ela pertence ao grupo dos países onde a Reforma não conseguiu florescer livremente. De outro, sua história é marcada por episódios intensos de fé, perseguição e resistência. A história do protestantismo em solo espanhol é uma narrativa de reuniões secretas, prisões, exílios e até martírios. Depois de algum tempo, pouco restou de visível daquela antiga chama reformadora, e o pouco que ficou é difícil de identificar com clareza. Mesmo assim, é impossível ignorar essa parte da história, especialmente para nós que falamos a mesma língua daqueles mártires esquecidos. Por isso, antes de encerrarmos a Era dos Reformadores, vale lançar um breve olhar sobre essa história silenciosa. Na verdade, a história do protestantismo espanhol ainda está por ser contada em sua totalidade. Existem estudos e monografias sobre personagens e acontecimentos isolados, mas como se tratava de um movimento essencialmente clandestino, investigar seu desenvolvimento é um desafio. Muitas informações estão ocultas em registros fragmentados e apagados pela ação do tempo, e também pela indiferença. O que faremos aqui não é uma narrativa completa, mas um pequeno esboço com alguns episódios que revelam a coragem e a fé de homens e mulheres quase esquecidos. No início da Era dos Reformadores, poucos países pareciam tão propícios à reforma quanto a Espanha. Erasmo de Roterdã chegou a acreditar que a verdadeira renovação cristã poderia acontecer ali. A rainha Isabel, a católica, e o cardeal Cisneros haviam iniciado reformas importantes, ainda que limitadas, que abriram caminho para um possível despertar espiritual. O rei Carlos V, neto de Isabel, simpatizava com o humanismo e cercou-se de conselheiros desse movimento. Um deles, Alfonso de Valdez, seu secretário, chegou a acompanhá-lo à famosa Dieta de Worms. Universidades, como a de Alcalá, se tornaram centros de reflexão reformista. Foi nesse cenário promissor que começaram a soprar os ventos da reforma luterana na Espanha. No entanto, em vez de florescer, a reforma espanhola acabou se tornando uma contra-reforma. Como acontece em toda reação, a resposta foi dura e intolerante, atacando não apenas os protestantes, mas também os próprios erasmistas, que não aceitavam os exageros da repressão. Muitos desses pensadores humanistas foram forçados ao exílio e, longe da Espanha, acabaram se aproximando ainda mais das ideias reformadas. A Inquisição, que até então tinha como foco os judeus convertidos, os judaizantes, e os muçulmanos batizados à força, chamados de mouriscos, voltou-se agora contra os chamados luteranos,
nome que era dado a qualquer um que se aproximasse, mesmo que minimamente, das ideias de Lutero. Esse processo não aconteceu da noite para o dia. Durante o governo de Carlos V, foram poucos os espanhóis que aderiram abertamente ao protestantismo e os que o fizeram, em sua maioria, buscaram refúgio em outros países. Mas no início do reinado de seu filho, Filipe II, as autoridades perceberam que as ideias reformadas já haviam se espalhado profundamente pelo território espanhol. Curiosamente, esses reformadores eram, na verdade, mais calvinistas do que luteranos, embora todos fossem rotulados como luteranos. Foi então, como veremos a seguir, que se desencadeou uma onda de perseguição violenta, uma verdadeira caçada aos que ousavam crer diferente. João de Valdez foi um nome que se destacou entre os primeiros que ousaram pensar diferente na Espanha do século XVI. Seu irmão, Alfonso, era secretário do imperador Carlos V, o que lhe deu algum prestígio. Os seus críticos o chamavam de luterano, mas essa classificação não é precisa. Na verdade, o pensamento de Valdez passava longe das ideias de Lutero. Ele era um místico profundamente enraizado na tradição espiritual espanhola e, ao mesmo tempo, um admirador do humanismo erasmiano. Quando a Inquisição começou a desconfiar de suas ideias, Valdez percebeu que nem mesmo a influência de seu irmão poderia salvá-lo. Por isso decidiu deixar a Espanha e se refugiou em Nápoles, uma cidade que também fazia parte do Império de Carlos V, mas onde a Inquisição não tinha o mesmo poder. Lá viveu o resto de seus dias em meditação e ensinos espirituais. Ao seu redor, formou-se um grupo de nobres que buscavam uma vida espiritual mais profunda, mais transformadora. Valdez não queria reformar a igreja institucional, mas o coração das pessoas, e por isso conseguiu escapar da condenação formal da igreja. Após sua morte, sua discípula, Giulia de Gonzaga, continuou reunindo esse grupo até também falecer. Apesar de ter sido acusado de protestante, João de Valdez não se encaixa exatamente nessa definição. Ele dava tanto valor à vida espiritual interior que às vezes colocava isso acima dos próprios rituais externos e até do estudo direto das escrituras, algo impensável para os reformadores luteranos e calvinistas. Mesmo assim, vários de seus discípulos acabaram se tornando protestantes de fato. Entre eles estava Bernardino de Occhino, um influente pregador e general dos capuchinhos que teve de fugir da Itália após romper com Roma. Depois de se exilar em Genebra, passou a questionar até a doutrina da Trindade, aproximando-se das ideias de Miguel Serveto. Perseguido de novo, teve que partir para a Polônia, onde morreu pouco antes de precisar fugir novamente, agora por causa de suas novas posições doutrinárias. Enquanto isso, o protestantismo dava os primeiros sinais de vida dentro da Espanha. O contato com a Alemanha e os Países Baixos facilitou a entrada das ideias reformadas na Península Ibérica. Já em 1519, chegaram à Espanha os primeiros escritos de Lutero e em 1520, seu comentário sobre Gálatas foi traduzido para o espanhol. Muitos livros luteranos foram sendo contrabandeados, principalmente vindos dos Países Baixos. Como na época ainda havia confusão entre o pensamento de Erasmo e o de Lutero, esses livros circularam nos meios humanistas, o que despertou a atenção da Inquisição, que passou a caçá-los e queimá-los. As primeiras comunidades protestantes surgiram ainda durante o reinado de Carlos V, nas cidades de Valladolid e Sevilha. Esses grupos, porém, não se viam como seguidores de Lutero ou Calvino. Eram católicos que sonhavam com uma reforma verdadeira em sua igreja, inspirando-se nos escritos protestantes. Um dos personagens mais marcantes desse período foi Juliano Hernandes, apelidado de Julianinho, por causa da sua pequena estatura. Perseguido pela Inquisição, ele mostrou uma coragem incomum. Torturado várias vezes, jamais entregou os nomes de seus companheiros. Após longas sessões de sofrimento, voltava à cela cantando: "Vencidos vão os freis, vencidos vão. Corridos vão os lobos, corridos vão." Depois de 3 anos preso, foi levado à fogueira e morreu de maneira admirável, fiel até o fim. Em Sevilha, o respeitado pregador da catedral, Constantino Ponce de la Fuente, também fazia parte dos círculos que estudavam o protestantismo. E no convento de São Isidoro, em Santi Ponce, o movimento havia se espalhado a ponto de transformar a vida monástica. Mais tempo era dedicado ao estudo da Bíblia, menos aos ritos tradicionais.
Em 1557 e 1558, a Inquisição começou a preparar um ataque em larga escala contra os simpatizantes da Reforma. Em Valladolid, o movimento chegou a influenciar as freiras de Santa Clara e São Belém. Em Sevilha, espalhou-se para outros conventos e alcançou até os leigos. Diante disso, os monges de São Isidoro reuniram-se e decidiram que cada um seguiria o caminho que julgasse melhor. 12 deles fugiram, combinando de se reencontrar em Genebra no ano seguinte, e assim fizeram, após duras jornadas. Entre esses exilados estavam nomes fundamentais para a história da Bíblia em castelhano: João Pérez, Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Logo após a partida desses monges, a tempestade caiu sobre Sevilha. Cerca de 800 pessoas foram presas pela Inquisição e em Valladolid outras 80. A tensão era tamanha que a Inquisição colocou guardas na ponte entre Triana e Sevilha, temendo que o povo tentasse libertar os presos. Constantino Ponce de La Fuente estava entre eles. Seus escritos secretos, que criticavam doutrinas católicas da época, haviam sido descobertos. Não demorou e outras cidades também receberam ordens para agir. Logo, as prisões inquisitoriais estavam lotadas de acusados por heresia. Os julgamentos foram lentos e cruéis. Constantino morreu de desinteria em uma cela imunda e os inquisidores tentaram manchar sua memória, dizendo que ele se suicidara ingerindo vidro moído. Muitos morreram antes de serem sentenciados. Imagine uma praça lotada, o som dos sinos ecoando no ar e todos os olhares voltados para um palco montado pelas autoridades religiosas e civis. Ali acontecia os chamados autos de fé, rituais públicos de julgamento e punição, orquestrado pelas diversas inquisições da época, como a espanhola, a portuguesa e até mesmo a mexicana. Este evento era mais do que uma cerimônia, era um espetáculo de poder. Os acusados, hereges, apóstatas ou suspeitos de crimes contra a fé eram levados diante do povo para ouvir seu destino. Tinham diante de si 3 caminhos: renunciar publicamente às suas crenças e reconciliar-se com a igreja, o que lhes garantia punições mais brandas; manter-se fiéis ao que professavam, tornando-se assim negativos; ou confessar parcialmente seus erros, sendo rotulados de diminutos. Mas, para os que não se dobravam totalmente ao tribunal, o futuro era sombrio. Prisão perpétua, morte pelo garrote ou pela fogueira. O auto de fé, portanto, não era apenas uma cerimônia religiosa. Era uma poderosa ferramenta de controle e intimidação, onde o arrependimento público era o único bilhete de volta à vida. Os primeiros grandes autos de fé aconteceram em 1559. Em Valladolid, no dia 21 de maio, 14 pessoas foram executadas e outras 16 punidas publicamente. Em 8 de outubro, mais 13 foram mortos e 16 castigados. Em Sevilha, no dia 24 de setembro, 21 morreram queimados, entre eles 4 monges de São Isidoro que haviam ficado para trás. Outro auto de fé, em 22 de dezembro de 1560, resultou na execução de mais 14, incluindo Julianinho Hernandes. Nos 10 anos seguintes, esses rituais de condenação se multiplicaram. Muitos foram mortos e muitos outros condenados a penas menores, como confisco de bens, prisão perpétua ou viver marcados com descrédito público. Mas apesar da repressão, o espírito reformador não foi totalmente apagado e a Inquisição teve que continuar perseguindo os simpatizantes da Reforma até o fim do século. Muitos, para salvar a vida, decidiram fugir da Espanha e reconstruir suas comunidades no exílio. Igrejas protestantes espanholas surgiram em cidades como Genebra, Londres, Hesse, Estrasburgo e Amberes. Mas mesmo no exílio, as dificuldades continuavam, pois os protestantes enfrentavam instabilidades políticas e tinham que migrar novamente, como aconteceu em Amberes após a chegada do Duque de Alba. A grande contribuição desses exilados foi a tradução da Bíblia para o castelhano. Em 1543, Francisco de Enzinas publicou sua tradução do Novo Testamento em Amberes, com base no texto grego de Erasmo, e a dedicou ao imperador Carlos V. O imperador prometeu ler, mas logo Enzinas foi preso por fomentar heresias, ficando encarcerado por 15 meses até conseguir escapar.
Outro nome importante foi João Pérez, que em 1556 publicou o Novo Testamento e depois os Salmos. Ao morrer em Paris, deixou toda a sua herança para a publicação de uma Bíblia completa em castelhano. Mas o grande herói dessa missão foi Cassiodoro de Reina. Após fugir da Inquisição e chegar a Genebra, passou a se incomodar com o autoritarismo da cidade e com a execução de Serveto, que ele considerou sem caridade. Chamou Genebra de Nova Roma e teve que fugir novamente, agora para Frankfurt, Londres, Amberes e outros lugares. Mesmo em meio a privações, perseguições e constantes mudanças, ele perseverou. E ao lado de Valera, nos deixou o maior legado: a tradução da Bíblia que ecoaria por séculos na língua castelhana. Quando pensamos na Reforma Protestante, a Itália raramente surge como protagonista. Afinal, foi lá que o poder papal encontrou seu centro mais sólido. No entanto, durante o século XVI, ideias reformistas também germinaram em solo italiano, impulsionadas por acadêmicos nobres e místicos que ansiavam por uma renovação espiritual. Por um breve momento, pareciam promissoras, mas o peso da Inquisição caiu sobre elas com força implacável, calando vozes que poderiam ter mudado os rumos da fé cristã na Península Itálica. Um dos principais centros de efervescência intelectual e religiosa foi a cidade de Nápoles. A corte napolitana abrigava não apenas políticos e nobres, mas também teólogos e pensadores dispostos a debater as escrituras com liberdade. Foi ali que se formou um dos mais significativos círculos reformistas da Itália, reunindo nomes como Bernardino Occhio, Pietro Martiri Vermigli e, acima de todos, Juan de Valdés. Natural da Espanha, João de Valdés, que viveu de 1509 a 1541, foi um humanista influenciado por Erasmo de Roterdã e profundamente comprometido com uma espiritualidade bíblica e interior. Perseguido pela Inquisição espanhola, Valdés encontrou refúgio em Nápoles, onde se estabeleceu como conselheiro espiritual de membros da elite e da corte. Ali criou um círculo intelectual em que se discutia a Bíblia, a salvação pela fé, a centralidade de Cristo e a necessidade de uma reforma moral e espiritual na Igreja. Valdés nunca rompeu publicamente com o catolicismo. Pelo contrário, procurava trabalhar pela reforma de dentro, com moderação e sabedoria. Seus escritos, como o Alfabeto Cristão, revelam uma fé profundamente bíblica, centrada na graça de Deus, na transformação interior e na comunhão pessoal com Cristo. Ele não organizou igrejas protestantes, nem fundou movimentos rebeldes. Seu impacto se deu mais pelo discipulado, pela influência silenciosa em nobres, religiosos e pensadores de sua época, como a poetisa Vittoria Colonna, o futuro reformador Vermigli e o teólogo Giulio da Milano. A cidade de Nápoles foi durante algumas décadas um refúgio para a livre circulação de ideias reformistas. O reino estava sob domínio espanhol, mas havia certa autonomia e, durante um período, uma relativa tolerância. Os debates teológicos floresciam em ambientes privados, nas cortes, salões e academias, onde estudiosos discutiam temas como a justificação pela fé, a corrupção do clero e a necessidade de retorno às Escrituras. A convivência entre católicos reformistas e simpatizantes das ideias protestantes parecia possível, especialmente enquanto figuras moderadas, como Valdés, conduziam os debates com equilíbrio. Contudo, essa liberdade era frágil e tinha os dias contados. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, realizado em solo italiano, marcou o endurecimento da resposta católica ao protestantismo. A criação do Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos, e o fortalecimento da Inquisição Romana colocaram um fim abrupto à efervescência teológica em Nápoles e em outras regiões da Itália. Os simpatizantes da reforma foram perseguidos, presos e executados. Bernardino Occhio fugiu para Genebra e Pietro Martiri Vermigli se exilou na Suíça, tornando-se um importante nome do protestantismo europeu. Outros não tiveram a mesma sorte. Giulio da Milano e outros pregadores foram capturados, julgados e mortos por heresia. As ideias de João de Valdés também foram condenadas. Seus livros entraram para o Index e sua memória foi cuidadosamente apagada dos registros oficiais.
o ciclo de Nápoles se dissolveu e a reforma na Itália foi sufocada antes de se firmar institucionalmente. Apesar da repressão, o impacto de Valdez e dos reformistas italianos não desapareceu por completo. Seus escritos continuaram a circular clandestinamente, influenciando leitores em toda a Europa. O tom espiritual, devocional e profundamente bíblico de seus textos marcou não apenas os reformadores protestantes, mas também setores católicos que buscavam uma renovação sincera. A reforma protestante na Itália nunca se transformou em um movimento nacional, mas plantou sementes que, mesmo sob a sombra da Inquisição, continuaram a germinar nos corações de muitos. Em meio às turbulências do século XVI, quando a Europa se fragmentava em guerras religiosas, a comunidade polaco-lituana surgiu como uma notável exceção. Enquanto franceses massacravam huguenotes, espanhóis perseguiam judeus e protestantes e alemães enfrentavam décadas de conflito, a união entre o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia ofereceu um raro modelo de tolerância religiosa. Por um breve período, esse vasto e diversificado território abrigou não apenas luteranos e calvinistas, mas também antitrinitaristas, ortodoxos, judeus e muçulmanos tártaros, todos convivendo sob o mesmo governo. As ideias reformadoras chegaram cedo à Polônia. Ainda na década de 1520, livros de Lutero circulavam entre os estudantes poloneses que haviam estudado nas universidades da Alemanha. Cidades com contato comercial com o Ocidente, como Danzig, Gdansk e Cracóvia, tornaram-se pontos de entrada das doutrinas protestantes. Logo, membros da nobreza, os chamados Szlachta, tradicionalmente com forte autonomia e poder político, começaram a adotar essas novas ideias. A reforma ganhou força especialmente entre os luteranos nas cidades comerciais do norte e entre os calvinistas nas regiões mais ligadas à Suíça e à França. A vertente reformada que mais cresceu na comunidade foi o calvinismo. A nobreza polonesa, crítica da autoridade papal e interessada em manter o controle sobre suas igrejas locais, viu nas doutrinas de João Calvino um modelo teológico e político atraente. Por volta de 1555, já havia centenas de comunidades calvinistas em funcionamento, com igrejas organizadas, sínodos e seminários teológicos. A influência da nobreza era tamanha que, em várias regiões, os senhores simplesmente transformavam suas igrejas em templos protestantes, um fenômeno típico em sociedades onde o poder feudal era mais forte que o poder real. Isso deu à reforma na Polônia um caráter descentralizado e plural, sem uma liderança única. Entre os movimentos mais ousados surgidos na comunidade, destaca-se o socinianismo, uma corrente antitrinitarista e racionalista que rejeitava a doutrina da Trindade e a divindade de Cristo. Fundado por Fausto Socino, sobrinho do teólogo italiano Lélio Socino, o movimento encontrou refúgio na Polônia após ser perseguido em outros lugares da Europa. Os socinianos fundaram a Igreja dos Irmãos Poloneses e estabeleceram um centro teológico na cidade de Kraków, que se tornou um polo de erudição e debate. O famoso catecismo krakoviano influenciaria movimentos unitaristas por toda a Europa, inclusive na Inglaterra. Defensores da razão, da tolerância religiosa e da não-violência, os socinianos eram, em muitos aspectos, precursores de ideias iluministas. Talvez o evento mais notável da reforma na comunidade polaco-lituana tenha sido a Dieta de Varsóvia, convocada em 1573 após a morte do rei Sigismundo II Augusto, o último dos Jaguelões. Temendo guerras religiosas, como as que assolavam o restante da Europa, a nobreza polonesa decidiu estabelecer um compromisso, a chamada Confederação de Varsóvia, que garantia a liberdade religiosa e de culto a todos os nobres. Este documento extraordinário estabelecia que ninguém seria perseguido por causa de sua religião e que diferenças de fé não causariam perturbações na paz pública. Em pleno século XVI, foi um feito notável. A Confederação de Varsóvia foi ratificada como parte da Constituição do Reino e se tornou um símbolo de coexistência pacífica, embora limitada à classe nobre e urbana. Entretanto, esse movimento de abertura não duraria para sempre. Com o fortalecimento da Companhia de Jesus e o apoio crescente dos reis da dinastia Vasa, católicos e defensores do absolutismo, a Contra-Reforma começou a reverter muitos dos avanços protestantes.
Os jesuítas fundaram colégios por toda a comunidade, com grande sucesso entre a juventude nobre. A estratégia era clara: recuperar a coroação das elites por meio da educação e do refinamento cultural. Aos poucos, muitas famílias voltaram ao catolicismo e a influência protestante diminuiu. A repressão aumentou especialmente contra os socinianos, que passaram a ser vistos como heréticos perigosos. E em 1538, a escola de Rakol foi fechada e muitos líderes foram expulsos do país. O movimento sociniano foi praticamente eliminado da Polônia e só sobreviveu por meio da influência indireta em outros países. Apesar de seu declínio, o período de relativa liberdade religiosa na comunidade polaco-lituana permanece como uma página importante e muitas vezes esquecida da história da Reforma. Enquanto a Europa sangrava em guerras de religião, ali havia um esforço real para permitir a convivência entre diferentes credos cristãos e até não cristãos. A história da Reforma na Polônia e Lituânia nos faz imaginar caminhos alternativos. Em vez de conflito, o diálogo. Em vez da perseguição, a tolerância. Em vez da uniformidade imposta, o respeito pela consciência individual. Ainda que temporário, esse experimento de liberdade de culto deixou marcas e influenciou pensadores de gerações futuras. Enquanto a Europa Central se rasgava em guerras religiosas, perseguições e imposições doutrinárias, a região da Transilvânia, hoje parte da Romênia, mas então um principado autônomo sob influência da coroa húngara, despontava como um dos raros exemplos de tolerância e pluralismo religioso no século XVI. Pouco lembrada nos livros de história, essa região montanhosa e multiétnica acolheu luteranos, calvinistas, unitaristas e católicos, permitindo que convivessem sob leis que garantiam a liberdade de crença e culto. Um feito extraordinário para a época. A Hungria do século XVI era um país profundamente abalado pelas guerras com os turcos otomanos. Após a derrota catastrófica na Batalha de Mohacs de 1526, o reino foi dividido em 3 partes. O oeste ficou sob domínio dos Habsburgos austríacos, os católicos. O centro foi ocupado pelos otomanos, que eram os muçulmanos. E o leste, a Transilvânia, tornou-se um principado semi-independente, vassalo dos turcos, mas com governo húngaro local. Essa fragmentação política criou o ambiente perfeito para o florescimento da Reforma, longe da centralização católica dos Habsburgos, com relativa autonomia e uma população multicultural aberta a novas ideias. A Reforma chegou à Hungria pela porta das universidades. Jovens húngaros estudaram em Wittenberg, Genebra e Zurique e, ao voltarem, trouxeram consigo os ensinamentos de Lutero, Calvino e Zwinglio. Inicialmente, o luteranismo se espalhou entre os saxões, alemães, da Transilvânia, especialmente nas cidades que tinham laços comerciais com a Alemanha. Logo, o calvinismo começou a ganhar espaço entre a nobreza húngara, que se identificava mais com a estrutura e a disciplina reformada de Calvino. Em poucos anos, grande parte da elite húngara havia aderido ao protestantismo. Entre as várias vertentes protestantes que floresceram ali, nenhuma é tão singular quanto o unitarianismo ou antitrinitarismo. Inspirado pelos socinianos italianos e poloneses, esse movimento negava a trindade e a divindade de Cristo e defendia uma fé racional baseada apenas nas Escrituras. Seu maior líder foi Ferenc David, Francisco Davi, um antigo luterano convertido ao calvinismo e depois ao unitarianismo. David se tornou o capelão da corte do príncipe da Transilvânia, João II Sigismundo Zápolya, e o convenceu a adotar o unitarianismo como sua fé pessoal, algo sem paralelo na Europa. João Sigismundo foi o único monarca europeu a se tornar unitarista, e sua atitude foi determinante para o grande feito de sua administração, a Declaração de Torda, em 1568. Em 1568, o parlamento da Transilvânia reuniu-se na cidade de Torda e promulgou uma lei revolucionária. A declaração dizia: pregadores devem ter liberdade para ensinar o evangelho. Ninguém poderá ser oprimido por causa de sua religião, pois a fé é dom de Deus. Na prática, essa lei reconhecia 4 confissões cristãs como legais e protegidas pelo Estado: católicos romanos, luteranos,
calvinistas, que eram chamados reformados, e unitaristas. Embora grupos como ortodoxos, judeus e muçulmanos tártaros não tenham sido formalmente reconhecidos nesse primeiro momento, também não foram perseguidos. Era uma liberdade limitada, mas real, em comparação com a brutal repressão em outras partes da Europa. O ambiente relativamente livre da Transilvânia permitiu o florescimento de escolas, tipografias, traduções da Bíblia e debates teológicos. O próprio Ferenc David participou de vários diálogos públicos com luteranos e calvinistas, defendendo suas convicções com base na razão e nas escrituras. A Bíblia foi traduzida para o húngaro e o romeno, fomentando a educação e a alfabetização. Igrejas protestantes e católicas coexistiam nas cidades e até compartilhavam edifícios em algumas localidades. Enquanto em outras regiões a fé era imposta de cima para baixo, na Transilvânia o debate teológico florescia em ambiente de respeito, mesmo que, por vezes, com tensões naturais. O sonho da liberdade religiosa não duraria para sempre. Após a morte de João Sigismundo, os príncipes seguintes foram mais conservadores e a influência católica voltou a crescer, especialmente com o avanço da Contra-Reforma promovida pelos Habsburgos e jesuítas. Ferenc David foi preso por heresia em 1579 e morreu na prisão. A igreja unitarista sobreviveu, mas foi proibida de pregar novos ensinamentos. Mesmo assim, o unitarianismo permanece até hoje na Transilvânia, sendo uma das poucas igrejas herdeiras diretas da Reforma Radical do século XVI. Apesar da repressão posterior, a Reforma deixou marcas profundas na identidade da Hungria e da Transilvânia. O pluralismo religioso como princípio de convivência pacífica, a educação e tradução da Bíblia em línguas vernáculas e a valorização da liberdade de consciência num tempo de imposições e inquisições. Mesmo sob influência otomana ou sob a ameaça dos Habsburgos, essas regiões resistiram à uniformização religiosa e mostraram que era possível outro caminho, o caminho do diálogo e da liberdade. Quando falamos em reforma protestante, imaginamos as ruas de Wittenberg, os púlpitos de Genebra ou as universidades de Oxford. Mas o que acontecia nesse mesmo século XVI nos territórios da Grécia, Sérvia, Bulgária, Albânia, Bósnia ou Macedônia? Essas regiões, parte dos Balcãs e do mundo ortodoxo oriental, estavam quase inteiramente sob o domínio do Império Otomano, uma potência muçulmana que havia conquistado Constantinopla em 1453 e se estendido pelos Balcãs ao longo dos séculos XV e XVI. Nesse contexto, a reforma protestante não encontrou solo fértil, mas essa ausência é por si só reveladora, pois nos mostra os limites culturais, teológicos e políticos do movimento reformador, ao mesmo tempo em que destaca a resiliência da tradição ortodoxa oriental e o papel do Islã como força política dominante na região. A Grécia e os Balcãs estavam no cruzamento de três grandes tradições religiosas: o Islã otomano, representado pelo poder político e militar dominante, a ortodoxia oriental, herdeira do cristianismo bizantino, enraizada nas populações locais, e o catolicismo romano, presente em minorias eclesiásticas, especialmente entre os croatas, eslovenos e albaneses, e usado como instrumento de influência pelo papado e pelos Habsburgos. Quando Lutero fixava suas teses na Alemanha, os cristãos dos Balcãs estavam preocupados com temas bem diferentes: resistir à islamização forçada, preservar a língua eslava e manter viva a tradição ortodoxa, que funcionava como um núcleo de identidade nacional frente ao domínio estrangeiro. A reforma, com seu debate sobre indulgências, justificação pela fé e autoridade das escrituras, parecia distante, tanto geograficamente quanto culturalmente. Além disso, a barreira linguística, grego, eslavônico e albanês, em vez do latim ou alemão, dificultava o acesso às ideias reformadas. O Império Otomano aplicava o sistema do millet, que permitia certa autonomia religiosa às comunidades não muçulmanas, especialmente judeus e cristãos, desde que obedecessem ao sultão, pagassem impostos e não causassem distúrbios. Nesse modelo, a Igreja Ortodoxa foi reconhecida oficialmente e o Patriarca Ecumênico de Constantinopla se tornou a figura central da administração dos cristãos ortodoxos no Império.
Em troca, os líderes ortodoxos deveriam garantir a estabilidade e evitar a infiltração de ideias consideradas subversivas, entre elas as doutrinas protestantes. Assim, a ortodoxia se tornou uma aliada estratégica do poder otomano em muitos aspectos e não havia espaço político nem religioso para que os ideais da reforma penetrassem de forma significativa. Diferente do Ocidente, onde a reforma nasceu de uma crise na estrutura da Igreja Católica, marcada por corrupção, centralismo papal e dependência de indulgências, a Igreja Ortodoxa vivia outro tipo de desafio: a sobrevivência cultural e espiritual sob um império muçulmano. Além disso, a teologia ortodoxa já rejeitava vários dos pontos criticados pelos reformadores. A Igreja Oriental nunca aceitou plenamente a doutrina do purgatório, nem a supremacia do Papa. Já valorizava fortemente a liturgia, a tradição patrística e a espiritualidade mística. Assim, as críticas protestantes à teologia católica não faziam o mesmo sentido no contexto oriental. Além disso, o protestantismo valorizava a tradução da Bíblia em língua vernáculas, um princípio que os ortodoxos já aplicavam desde cedo com liturgias em grego, eslavônico, romeno, albanês, etc. A ideia de retorno às escrituras já fazia parte do ethos ortodoxo, embora dentro de um quadro litúrgico e patrístico distinto do protestantismo. Embora a reforma não tenha penetrado nos Balcãs no século XVI, houve alguns contatos posteriores, especialmente nos séculos XVII e XVIII. Missionários calvinistas e luteranos tentaram dialogar com ortodoxos, buscando alianças contra Roma ou o Islã, mas encontraram pouca abertura teológica. Socinianos poloneses exilados chegaram à região, especialmente a Transilvânia, e alguns tentaram influenciar os Balcãs, mas sem êxito significativo. No século XIX, missionários protestantes britânicos e americanos enviaram bíblias em grego e eslavo, fundaram escolas e hospitais, mas isso já fazia parte de um novo contexto, o da modernidade, do colonialismo europeu e do despertar nacionalista. Ainda assim, até hoje, o protestantismo continua minoritário nos Balcãs, presente sobretudo em populações convertidas mais recentemente ou comunidades evangélicas contemporâneas. A reforma protestante foi essencialmente um movimento europeu ocidental, como já vimos, limitado geográfica e culturalmente por diversos fatores. O domínio político otomano, que impediu a livre circulação de ideias reformadas, a fidelidade da população à tradição ortodoxa, com forte identidade nacional e eclesial, e a ausência de imprensa, universidades livres e redes de apoio intelectual que haviam sido fundamentais no sucesso da reforma na Alemanha, Suíça, Inglaterra e Escandinávia. Ao analisar a ausência da reforma na Grécia e nos Balcãs, compreendemos melhor o que foi necessário para que ela acontecesse e por que não poderia ter surgido em qualquer lugar. Ao contrário da Inglaterra, da Escócia ou mesmo do país de Gales, a Irlanda é um dos poucos casos em que a reforma protestante não foi aceita pela população, mesmo sob pressão direta do poder político. Isso faz da Irlanda um exemplo singular dentro do contexto da reforma do século XVI, um território onde a fé católica permaneceu viva, não apesar da dominação inglesa, mas em parte por causa dela. No início do século XVI, a Irlanda era majoritariamente rural, com forte presença da cultura gaélica e estruturas eclesiásticas católicas enraizadas. A ilha havia sido parcialmente dominada pela Inglaterra desde a Idade Média, mas o controle inglês era limitado principalmente à região em torno de Dublin, conhecida como The Pale. A maior parte do território irlandês continuava sob o domínio de clãs gaélicos e chefes locais que mantinham alianças complexas com a coroa inglesa, mas também resistiam à sua autoridade sempre que possível. Nesse cenário, a Igreja Católica era não apenas a fé tradicional, mas também um símbolo de identidade irlandesa frente ao poder inglês, que era visto como estrangeiro, opressor e cada vez mais distante cultural e espiritualmente. Com a ruptura entre Henrique VIII e o Papa em 1534, a reforma anglicana foi implementada por decreto real. Em 1536, o parlamento irlandês, controlado por nobres leais à Inglaterra, aprovou leis que romperam com Roma e declararam o rei como chefe supremo da Igreja na Irlanda.
Seguiram-se campanhas para substituir os bispos católicos por anglicanos, introduzir a liturgia reformada e abolir práticas tradicionais como o culto aos santos e o uso do latim na missa. Mas o problema era simples e profundo. Quase ninguém obedeceu. A maior parte dos irlandeses ignorou ou rejeitou as mudanças. O novo anglicanismo, com seu culto em inglês e sua ligação direta ao rei estrangeiro, não fazia sentido para a população católica, camponesa e de língua gaélica. Além disso, a Igreja Anglicana na Irlanda era vista como uma instituição imposta por uma elite protestante estrangeira, alheia à fé e à cultura locais. A fidelidade do catolicismo tornou-se um pilar da identidade irlandesa. À medida que a Inglaterra endurecia a repressão e impunha leis penais contra católicos, a resistência se tornava mais firme. Nos séculos seguintes, séculos de leis discriminatórias, conhecidas como penal laws, foram usadas para enfraquecer o catolicismo, como proibição de missas públicas e de ordenação de padres, confisco de terras de católicos e proibição de católicos ocuparem cargos públicos ou votarem. Mas em vez de eliminar o catolicismo, essas medidas fortaleceram o vínculo entre fé e resistência. Ser católico na Irlanda era, em muitos aspectos, um ato de oposição ao domínio inglês. E mesmo quando missionários protestantes eram enviados à ilha, suas mensagens tinham pouco alcance entre a população que via a nova fé como extensão do colonialismo. No século XVII, os conflitos se intensificaram. A rebelião irlandesa de 1641 e a posterior invasão de Oliver Cromwell, com massacres e perseguições, marcaram profundamente a memória católica irlandesa. Cromwell via os católicos como inimigos políticos e religiosos. Suas campanhas brutais deixaram cicatrizes duradouras e reforçaram ainda mais o repúdio popular ao protestantismo e ao domínio britânico. A divisão religiosa tornou-se também uma divisão étnica e política. Protestantes de origem inglesa ou escocesa concentravam o poder político e econômico, enquanto a maioria católica vivia sob repressão e exclusão. Por todas essas coisas, a reforma falhou na Irlanda. Pela imposição autoritária, ao contrário de lugares como a Alemanha ou Suíça, onde a reforma foi adotada por príncipes locais ou comunidades inteiras, na Irlanda ela era imposta de cima para baixo, sem apoio popular. Também pela falta da tradição cultural. A reforma anglicana ignorou a língua, a cultura e as tradições locais, o que tornou suas doutrinas estranhas e alienantes para os irlandeses. Também não podemos nos esquecer da ligação com o poder opressor. O protestantismo, especialmente o anglicanismo, era visto como a religião do colonizador, o que o tornava intrinsecamente suspeito. Além disso, a fidelidade popular ao catolicismo era muito forte. Apesar das tentativas de repressão, a fé católica permaneceu viva entre o povo, transmitida por padres clandestinos, missas secretas e uma forte espiritualidade popular. A história da reforma na Irlanda não é apenas a história de um fracasso eclesiástico. É a história de como uma fé pode se tornar o coração de uma nação oprimida. Durante séculos, o catolicismo foi mais do que uma religião para os irlandeses. Foi símbolo de memória, resistência, identidade e esperança. Somente no século XIX, com a atuação de líderes como Daniel O'Connell, a Igreja Católica começou a recuperar espaço legal e político. E mesmo depois da independência parcial da Irlanda, em 1922, os marcos da divisão religiosa continuaram, especialmente na Irlanda do Norte, onde protestantes e católicos ainda enfrentam desafios de convivência. Estudar a reforma protestante na Irlanda é essencial para entender que o protestantismo não foi aceito pacificamente em todos os territórios onde os reformadores chegaram ao poder. A resistência irlandesa mostra que fé, cultura e política estão profundamente entrelaçadas e que nem toda reforma é recebida como libertação. Diferente da Europa Central e Ocidental, onde a reforma protestante se espalhou com rapidez e intensidade a partir do século XVI, a Rússia permaneceu quase totalmente imune ao movimento reformador. Essa ausência não se deve apenas à distância geográfica, mas principalmente a diferenças profundas na cultura religiosa, na estrutura política e na tradição eclesiástica do país.
Estudar o não surgimento da reforma na Rússia é tão importante quanto examinar os locais onde ela floresceu. Afinal, isso nos ajuda a entender os limites do alcance protestante e as barreiras naturais à mudança religiosa em contextos onde o cristianismo assumia formas muito diferentes daquelas conhecidas no Ocidente. No século XVI, a Rússia era o coração da ortodoxia oriental eslava, herdeira da tradição bizantina. Após a queda de Constantinopla em 1453, Moscou passou a ser vista pelos russos como a Terceira Roma, a sucessora espiritual do Império Romano e Bizantino. Essa visão religiosa e política transformou a Igreja Ortodoxa Russa em uma instituição profundamente integrada ao Estado e à identidade nacional. O cristianismo ortodoxo russo valorizava a continuidade litúrgica, como também a tradição patrística, o culto icônico e o monasticismo, tudo o que os reformadores protestantes combatiam em suas respectivas regiões. Além disso, a ortodoxia nunca aceitou o papado romano, de modo que os protestantes não eram vistos como reformadores da fé, mas como heréticos ocidentais, com um evangelho distorcido por luteranos e calvinistas. No tempo de Lutero e Calvino, a Rússia vivia sob o reinado de Ivan IV, o Terrível, que foi o primeiro czar russo. Ivan era autocrático, paranoico e profundamente ligado à Igreja Ortodoxa. Durante seu governo, havia pouquíssimo contato direto com o Ocidente protestante. A maioria dos intercâmbios comerciais e diplomáticos se dava com potências católicas como a Polônia e a Lituânia. Além disso, o alfabeto, a língua, o calendário litúrgico, a música sacra e os próprios livros da Bíblia usados na liturgia ortodoxa eram diferentes dos utilizados no Ocidente, criando uma distância quase intransponível para a entrada das ideias reformadas. Mesmo onde o protestantismo chegou, por meio de comerciantes alemães ou missionários estrangeiros, ele não encontrou espaço fértil para se enraizar. Houve sim alguma presença protestante na Rússia durante os séculos XVI e XVII, mas ela foi limitada a estrangeiros que viviam em Moscou ou em cidades comerciais do Báltico. Cidades como Narva, Reval, Tallinn e Riga, controladas por potências luteranas ou calvinistas, como a Suécia ou os Cavaleiros Livônios, mantinham igrejas protestantes ativas, mas elas serviam apenas às comunidades germânicas ou escandinavas, não à população russa. Esses estrangeiros gozavam de certa tolerância, desde que não evangelizassem os russos ortodoxos. O proselitismo protestante era visto como ameaça política e heresia religiosa. Com o passar dos séculos, houve também a chegada de comunidades menonitas, luteranas e reformadas na Ucrânia e na região do Volga, mas sempre como grupos étnicos isolados, alemães, suecos, escoceses, sem impacto direto na Igreja Ortodoxa, nem grande presença entre os russos étnicos. Um episódio curioso e muitas vezes esquecido é a proximidade da Rússia com a Polônia e a Lituânia, onde floresceu o protestantismo e até movimentos radicais como o antitrinitarismo sociniano. Mas mesmo assim, a influência quase não atravessou as fronteiras russas. Na verdade, a ortodoxia russa via os protestantes poloneses com o mesmo olhar desconfiado com que via os católicos romanos, como estrangeiros religiosos, portadores de doutrinas distantes e heréticas. Somente no final do século XVII e início do século XVIII, com as reformas de Pedro o Grande, a Rússia começou a se abrir mais às ideias e tecnologias do Ocidente. Pedro convidou muitos estrangeiros protestantes para ensinar nas academias, para servir no exército e para trabalhar na administração pública. Ele fundou São Petersburgo, uma cidade voltada para o Ocidente, onde luteranos e calvinistas podiam ter templos, desde que discretos. Contudo, mesmo com essa abertura, não houve adesão significativa de russos ortodoxos ao protestantismo. O povo permaneceu fiel à Igreja Ortodoxa e o governo manteve controle rígido sobre as ideias religiosas que circulavam no Império. Então, por que é que a reforma não prosperou na Rússia? Como vimos, pela forte tradição ortodoxa fortemente enraizada, porque a Igreja Ortodoxa oferecia uma espiritualidade profundamente litúrgica, enraizada na tradição e na mística bizantina, que não sentia necessidade de reformas doutrinárias como as propostas do Ocidente. Também pelo isolamento cultural e linguístico. A barreira do idioma eslavo-eclesiástico, o uso do alfabeto cirílico e a estrutura da igreja dificultavam qualquer penetração teológica vinda da Europa Ocidental. Também
o autoritarismo estatal e controle religioso. A igreja estava subordinada ao Estado, que não via com bons olhos movimentos religiosos independentes, especialmente de origem estrangeira. Além disso, a desconfiança do Ocidente era muito presente. A Rússia via o protestantismo como parte do mundo ocidental que a ameaçava culturalmente e religiosamente, ao lado do catolicismo romano e do papado. O caso da Rússia ilustra bem que a reforma protestante foi essencialmente um fenômeno do cristianismo ocidental latino. Ela nasceu e se desenvolveu dentro de um contexto cultural, teológico e político que não estava presente no mundo ortodoxo oriental. A Rússia, assim como a Grécia e os Balcãs, nos mostra que a reforma não teve vocação universal. Ela floresceu onde havia estrutura intelectual renascentista, crise da autoridade papal, estados em conflito com Roma e redes universitárias abertas ao debate. Elementos ausentes na Moscóvia do século XVI. A época que acabamos de percorrer foi, sem dúvida, uma das mais agitadas de toda a história do cristianismo. Em menos de 100 anos, o grande edifício da cristandade medieval começou a ruir. O ideal antigo de uma única igreja, com o Papa no comando, que já não era aceito no Oriente, deixou de ser uma realidade também no Ocidente. A partir daí, o cristianismo ocidental passou a existir em várias tradições distintas. E embora mais tarde algumas delas se aproximassem, as diferenças entre elas eram profundas e visíveis. No início do século XIV, mesmo com a corrupção dentro da igreja e o clamor por mudanças, quase todos acreditavam que a igreja era essencialmente uma só e que essa unidade deveria aparecer tanto na sua organização quanto na sua liderança. Os principais reformadores também começaram pensando assim. Foram poucos os que negavam essa unidade de forma radical. Para os líderes protestantes, a unidade da igreja era uma marca essencial da verdadeira fé. Por isso, mesmo que por um tempo fosse necessário romper com essa unidade para permanecer fiel à Bíblia, a verdadeira fidelidade exigia que se buscasse sempre o retorno da comunhão perdida. Naquela época, também se achava que um país dividido em questões religiosas não conseguiria sobreviver. Desde a conversão do imperador Constantino, os cristãos, assim como os pagãos antes deles, acreditavam que todo o Estado precisava escolher uma religião oficial e que os cidadãos deviam segui-la. Com exceção dos judeus, e na Espanha também dos muçulmanos, quem vivesse em um Estado cristão deveria ser cristão e fiel à igreja daquele país. Esse modo de pensar, que ligava a fé à unidade nacional, foi um dos principais motivos das guerras religiosas que tomaram conta do século XVI e também do seguinte. Mas com o tempo, em algumas regiões mais cedo que em outras, as pessoas foram percebendo que um Estado não precisava necessariamente obrigar todos a terem a mesma fé para manter a ordem. Ou, ao menos, entenderam que o preço dessa unidade forçada era alto demais. Foi o que aconteceu, por exemplo, na França, quando o Edito de Nantes mostrou que a política anterior, de obrigar todos os franceses a seguirem a mesma doutrina, havia falhado. A partir daí, um novo caminho começou a ser trilhado, o da tolerância religiosa. Pouco a pouco, os países europeus passaram a permitir diferentes visões teológicas dentro de seus territórios. E com isso, foi surgindo a ideia moderna de um Estado laico, algo que muitas igrejas lamentaram, mas que foi uma consequência inevitável da diversidade religiosa iniciada no século XVI. Foi também nesse século que desmoronou o sonho de um império cristão universal. Carlos V foi o último imperador a nutrir tal esperança, e mesmo assim de forma limitada. Depois dele, os imperadores do Sacro Império eram, na prática, apenas reis alemães com um poder frágil, pois eram escolhidos por eleição. Além disso, a ideia de que um concílio universal poderia consertar os erros do papado também se provou um engano. Por décadas, os reformadores esperaram que um concílio trouxesse justiça e verdade, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. O papado se reorganizou e, quando finalmente foi convocado o Concílio de Trento, ficou evidente que ele era apenas uma ferramenta nas mãos dos papas e não um tribunal justo e imparcial. Compreender tudo isso é essencial para entender a coragem e a força daqueles que viveram nesse tempo e que, em meio ao caos, permaneceram fiéis ao chamado de Cristo.
Tanto entre os protestantes quanto entre os católicos surgiram gigantes, homens e mulheres cuja estatura espiritual só pode ser comparada aos heróis da igreja primitiva, daquela que chamamos de Era dos Gigantes. Enquanto o mundo ao redor parecia desabar e às vezes até se engrandecer com novas descobertas e conquistas, não podemos esquecer que a Era dos Reformadores foi também a Era dos Conquistadores, não é? Tudo estava mudando. O papado, o império, a tradição, todos os antigos pilares estavam abalados. Como disse Galileu, a terra se move. As mudanças sociais e políticas eram constantes. O feudalismo dava lugar ao capitalismo. E num tempo que brilhou em muitas áreas, também foram cometidas terríveis atrocidades em nome de Cristo, feitas com sinceridade e plena convicção. Foi nesse cenário que viveram Lutero, Calvino, Knox, Menno Simons e tantos outros reformadores de quem já falamos. O que mais chama a atenção, porém, é a confiança inabalável que esses homens tinham na palavra de Deus. Eles criam que por meio dela viria a vitória, mas também a verdadeira reforma da igreja, reforma da qual eles mesmos eram apenas os primeiros passos. Lutero e Calvino, por exemplo, acreditavam que o poder da palavra era tão forte que mesmo enquanto a igreja romana se recusasse a ouvi-la, ela ainda guardava um vestígio de igreja. E por isso esperavam um dia em que essa mesma igreja voltaria a ouvir a voz de Deus e passaria a se reformar como eles estavam tentando fazer. Foi essa confiança na palavra que os sustentou em meio a tanta agitação, mesmo correndo risco de vida. E foi com essa fé que continuaram cantando o salmo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Ou talvez deseja fazer uma faculdade de teologia, mas não tem o recurso financeiro necessário. Fica caro pagar a mensalidade e ainda ter que adquirir bons livros. No entanto, você pode ter acesso a um conteúdo muito superior ao que é oferecido até mesmo pelas melhores faculdades de teologia do país, nas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política. Você vai aprender a Bíblia toda, incluindo as passagens mais complicadas, com uma metodologia clara, e ainda vai conhecer a história do cristianismo em ordem cronológica e terá acesso ao melhor da apologética cristã e das ciências políticas. Tudo num só lugar. A academia A Bíblia Toda tem mudado a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua também. Você não precisa passar anos pesquisando sozinho, lendo centenas de livros, dentre os quais muitos não irão te ajudar. Todo esse trabalho de pesquisa já foi feito por você, através de cursos online que foram pensados para te dar a essência do conhecimento de uma forma estruturada para você entender até os temas mais complexos. O acesso é imediato, o valor é ridículo, muito barato mesmo, para que até mesmo as pessoas de baixa renda sejam beneficiadas e possam se desenvolver intelectualmente. Além disso, o acesso é vitalício para todos os cursos. Você pode estudar quando e onde quiser pelo resto de sua vida. Não perca essa oportunidade. Clique no link que está aparecendo na tela agora para conhecer os cursos e começar a construir uma vida intelectual sólida, firmada sobre a rocha.